Quem nunca se machucou na vida? Mas machucar mesmo, de ralar o joelho, ralar o cotovelo, ralar a palma das mãos, o queixo, o nariz, de repente perder um dente. Quem isso? Quem nunca? Quem nunca se machucou? Quem nunca sentiu essa dor, não é mesmo? Então, assim, vocês estão imaginando, vocês estão lembrando de algum episódio, de algum momento desse, seja jogando futebol, ou então pulando muro, ou então caindo de bicicleta, caindo de skate, caindo de patins e não estava com a proteção, ou de repente realmente tropeçando na rua, né? Bom, isso acontece o tempo todo. Aí vocês lembram como era esse processo depois que a gente se machucava? Como é que acontecia? Eu acho que para muitas pessoas era assim. Você ia correndo para casa para poder lavar o ferimento, né? Levava um esporro danado, né? Do responsável, da mãe, do pai, da tia, do avô, seja quem for. E aí depois você passava aquele mertiolate que ardia pra caramba. O pessoal mais novo não sabe o que é isso, né? Mas a gente que já passou ali dos 40, sabe, né? Aquele mertiolate, aquele remédio que a gente ia ao céu ao inferno em 2 segundos, né? Mas que era bom pra caramba e todo mundo tinha, né? Desde a classe A até a classe D. Todo mundo tinha um mertiolate em casa, não é verdade? Então é isso que acontece. Aí depois que a gente lavava, passava o mertiolate, a gente cuidava, primeiro a gente analisava, né? Via o estrago. Como estava cheio de terra ainda, não conseguia resolver isso, não conseguia olhar direito. Então depois a gente lavava para olhar o estrago que foi feito. Depois desse estrago que foi feito, a gente olha, bom, então vamos passar aqui, não vai precisar dar ponto, tá tudo certo. Vamos passar só o mertiolate que tá tudo bem. Porque dependendo do estrago, você teria que passar uma pomada, talvez você tivesse que ir a um médico, né? De repente realmente precisava, né, de pontos, alguma coisa de alguém, alguma coisa mais séria. De repente até de uma injeção, né, contra o tétano, né? Então assim, para cada machucado, o seu remédio, não é verdade? Aí a gente passava lá o mertiolate, vamos dizer que não fosse tão grave, né? Aí a gente passava aquele processo, a gente estava proibido de sair na rua, você não podia colocar uma calça jeans, você não podia fazer nada, você não podia dobrar o joelho, então não podia dobrar o cotovelo, então você tinha que colocar um remédio, um esparadrapo, né, um band-aid, seja o que for, aqui, né, e assim ia, a gente ia passando por esse processo de cura, né, desse machucado, não é verdade? Então, gente, assim, até ele cicatrizar. A mesma coisa acontece com os nossos processos de cura. Seja um luto, seja o luto que for, tá? Seja a perda de alguém, seja a perda de um trabalho, seja a perda de um sonho, né? Seja o fim de um relacionamento. Isso é um processo. E a mesma coisa com o nosso machucado. É necessário esse processo. Você precisa ficar ali, né, cuidando todo dia, lavando, passando remédio, analisando para ver se está tudo bem. Você se recua, você fica mais na solitude ali, você fica em casa assistindo TV, já não pode mais jogar tanta bola porque não pode cair, né? Não pode entrar areia, não pode tomar um banho de mar, porque não pode pegar areia, não pode entrar, não pode molhar o machucado. Então é um processo que você passa, né, para você cuidar deste machucado, não é verdade? Estou falando de machucado, né, em geral, tá? Então assim, aí e esse processo, no início, ele vai arder pra caramba. Quando acontece, a gente chora de dor. É desesperador, né? E chora, e chora. Muitas vezes nem sente, não é nem tão sério. Às vezes é um machucado raso, né? Uma coisa assim, uma ralada. Só que a gente sente aquela dor, arde. Aí quando passa o remédio, arde mais ainda. Então, aí depois que você vai passando o remédio, aí você, conforme vai cicatrizando, a dor também vai diminuindo. Porque a gente está cuidando com carinho, a gente meio que se fechou,
não é? A gente está ali cuidando, a gente não está usando calça jeans, a gente tá protegendo esse remédio não, desculpa, esse machucado, né? Então, assim, é a mesma coisa o processo de um fim de um relacionamento, né? Você precisa do tempo para se curar. Não adianta você se meter lá no meio de novo, entrar num outro relacionamento de cabeça. Ai, não, deixa eu ir lá, porque eu preciso de outra pessoa para poder me recuperar, porque sozinho eu não estou conseguindo. Gente, não é assim que funciona. Você precisa se curar, você precisa estar bem. É a mesma coisa, o machucado ali. Você não vai jogar bola de novo, você não vai esfregar ele de novo na terra, você vai cuidar, você vai proteger para que ele fique curado, para que aconteça lá a casquinha, cria a casquinha, né? Cicatriz, depois a casquinha vai sumir e vai virar apenas uma marquinha, vai ficar uma cicatriz. Muitas vezes essa cicatriz, ela vai, com o passar do tempo, ela vai sumir. Às vezes ela fica lá uma pequena cicatriz. E você vai olhar para aquela cicatriz e você vai lembrar daquilo, como aquele momento que te causou dor. E aí você vai falar, aí você com maturidade, você vai conseguir olhar e você vai conseguir pensar, poxa vida, foi naquele dia que eu fiz aquilo e disseram que não era para eu fazer, putz, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter... Aí você vai até analisar aquela situação, só que você não vai mais analisar com dor, né? E foi algo que passou, você nem consegue mais lembrar direito do processo, tão doloroso que foi. Foi apenas um processo, sabe? Então eu sempre digo, não é esquecer, porque tá ali, faz parte da sua história, faz parte da sua vida. Mas é deixar o tempo passar, é cuidar das suas feridas, cuidar de você, cuidar desse machucado, como você cuidaria de uma pessoa que você ama muito. Você tem que cuidar de você com esse mesmo amor ou até muito maior. É isso, você entende? Então, assim, é a mesma coisa. O machucado da sua perna, da sua pele, da sua carne, com um machucado emocional. Você precisa desse espaço para a cura, porque senão você vai colocar um outro relacionamento, você vai entrar de cabeça num outro relacionamento. E aí você vai entrar pelos motivos errados, sabe? E aí você fala, putz, tá aí. Aí você cria um monte, aí começa a criar de novo um monte de expectativas, todas erradas, e coloca em cima daquele relacionamento. E aquele relacionamento, às vezes, aquela pessoa não tem nada a ver com você, mas você tá tão machucado do outro que ainda está aberta a ferida, que você vai criar outra ferida. É a mesma coisa, você tá com o machucado aberto, você vai correr lá pro jogo de futebol, né? Você vai cair de novo, aí você vai criar um outro machucado do lado, e aquele primeiro nem cicatrizou. Você vai ficar cheio de dor, todo machucado, e vai chegar uma hora que você realmente vai ter que parar, porque senão você pode perder até a perna. Entendeu como é que funciona? Então, assim, você precisa desse tempo, você precisa dessas fases para você se curar. Se ame, sabe? Cuide de você, se feche um pouco, para que quando você estiver ali curado, realmente você vai estar pronto para jogar futebol de novo, para andar de bicicleta de novo, para andar de patins, para pegar sol, para mergulhar no mar, na piscina, ralar, se rolar na areia, fazer um bife à milanesa, sabe? Porque vai estar tudo certo. Aí você pode começar tudo de novo, entendeu? Porque você vai estar curado. Talvez, pela experiência, você nunca mais caia daquele jeito. Entendeu como é que funciona? É isso. Cuide da sua ferida primeiro, porque para você poder estar inteiro para a vida que está aberta lá para você. Tá tudo aberto, mas se cure primeiro. Tá certo? E se você precisar de ajuda, eu tô aqui para ajudar você. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até mais.